Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao programa Consciência Próspera, ao vivo aqui pela TV Biosegredo. Lembrando a vocês que esse é um programa de entrevistas e você pode estar participando, enviando suas questões, enviando suas sugestões, enviando aquilo que você está precisando de uma resposta relacionada com o tema de hoje, que vai ser dinheiro. Quem é que não está em busca dessa tal energia, dessa descoberta de consciência próspera, também material, né? A gente sempre aborda aqui no programa vários outros aspectos, o espiritual, o mental, o emocional, e hoje especificamente a gente vai estar abordando o tema finanças, financeiro. Nós temos aqui nos nossos estudos, aqui na nossa TV Biosegredo, recebendo o autor de um livro que tem esse título, que é o tema do programa. Vamos falar de dinheiro? É uma pergunta que a gente solta aqui. Vamos falar de dinheiro? Todo tempo você pode estar mandando suas questões aqui para a TV Biosegredo, no quadrinho que está aí do lado, no chat da TV, sobre esse tema. Recebemos então aqui no Consciência Próspera, Conrado Navarro. Bem, Samuel? Tudo bem, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer. Olá aos telespectadores da TV Biosegredo. Fico muito feliz com o convite. Espero que a gente possa ter uma conversa bem interessante para a gente desmistificar um pouco sobre o dinheiro, não parecer que é um assunto tão complexo quanto às vezes algumas pessoas pensam, e a gente está aqui justamente para trabalhar a educação financeira nesse sentido. Eu agradeço o convite e fico à disposição. Nós que agradecemos. Então vamos já começar com a pergunta tema do programa, né? Vamos falar de dinheiro? E nessa questão de vamos falar de dinheiro, qual é a relevância do dinheiro na vida das pessoas? Como é a nossa vida? Eu costumo definir esse assunto, Samuel, com uma maneira bastante natural. Eu costumo brincar com as pessoas em eventos, em palestras, para que elas conversem, retratem quanto o dinheiro passa pela mão dela, o quanto que ela passa pelo dia a dia dela, normalmente no seu cotidiano, no seu trabalho, nos seus afazeres domésticos e tudo mais. As pessoas acabam percebendo que o dinheiro está muito mais presente depois dessa brincadeira do que ela imagina. Quer dizer, a gente todo dia compra alguma coisa, a gente de repente sai para comprar o café da manhã na padaria, a gente vai a uma loja e compra alguma coisa que a gente gostaria. Quer dizer, então essa questão de lidar com o dinheiro, ela é muito mais presente do que a gente imagina. Então a sua pergunta, ela é fundamental. A relevância do assunto dinheiro, ela é máxima. A gente não pode, claro, atropelar essa importância, e muitas vezes o que acontece com algumas famílias é dar a importância ao dinheiro maior do que outros assuntos também muito importantes. A gente fala, claro, sempre da importância da qualidade de vida, da importância de você manter as suas amizades, a sua família. Então o dinheiro ele precisa ser mais um assunto colocado dentro dessa pauta das coisas importantes do dia a dia. Eu acho que a gente não pode exagerar ao dizer que o dinheiro não é importante, né? Então a gente tem aquelas pessoas que sempre se defendem um pouco, isso principalmente quando estão em dificuldades, dizendo que o dinheiro não é importante. Eu acho que não pode ser nesse extremo, e também não pode-se dizer que o dinheiro é o mais importante e deixar outros aspectos de lado. Então eu acho que para a gente começar bem o nosso papo é aceitar que o dinheiro ele está presente, né? E ele é muito importante como outras questões. Muito bem, na sua vida, quando é que surgiu essa educação financeira? Quando é que surgiu isso? Eu tive felizmente a oportunidade de ter uma educação bastante voltada para a educação financeira, com o exemplo dos pais. Então sempre faço questão de frisar isso, principalmente para quem nos assiste, porque é muito importante que a gente valorize isso dentro de casa e do lar. Então eu cresci, diferente de algumas crianças e de alguns colegas da minha época, alimentando a necessidade de lidar bem com o dinheiro. Então eu acho que o fundamental é você respeitar o dinheiro e ver que os seus pais respeitam o dinheiro e passam para você esse exemplo através das suas práticas. Então eu acho que isso é fundamental. Eu cresci ouvindo uma frase muito interessante que diz o seguinte: as palavras ensinam, mas só o exemplo arrasta. Então não adianta a gente fazer algo errado e depois querer ensinar aquilo que deveria ser o certo, simplesmente falando, dando uma lição de moral, algo nesse sentido. Então a educação financeira surgiu muito cedo na minha vida. Eu aprendi a valorizar o dinheiro de uma forma muito respeitosa, e aprendi que ele era importante para construir qualquer coisa que eu quisesse a partir da minha vida adulta. Então eu entendi desde cedo que ele era parte fundamental desse aprendizado, desse crescimento. Então nunca fiz desaforo ao dinheiro, né? Então eu diria que a educação financeira ela é um processo. Ela precisa surgir com esse apoio da família, com esse apoio dos amigos, e você aprender a lidar com a evolução desse processo para fazer com que ele realmente faça parte do seu dia a dia.
Conrado Navarro, ele atingiu a independência financeira antes dos 30 anos, ele é um dos colunistas da Você S.A., também é um sócio fundador do Dinheirama.com. Vamos para essa pergunta, né? Como é que você alcançou essa independência financeira? Quanto tempo levou? Essa resposta, ela não tem como fugir muito do que os especialistas normalmente falam em seus livros, e claro, eu também. Na verdade, o importante para se atingir a independência financeira é que você sempre poupe uma parte das suas receitas. Então isso parece uma frase lugar comum, as pessoas vão encontrar isso em diversas obras, em sites, em livros, mas esta é a realidade. Quando você consegue poupar uma parte do que você ganha e manter o seu padrão de vida de uma forma coerente, quer dizer, com bom senso, e você investe essa diferença, ou seja, aquilo que você precisa para viver, você pega as suas receitas, separa aquele dinheiro e investe o restante, você começa a formar o que eu chamo de patrimônio, o que eu chamo de legado. Você constrói a sua liberdade financeira futura. Então, comigo esse processo veio desde muito cedo por conta dessa educação financeira e do interesse que eu sempre tive por essa área de finanças pessoais. Eu invisto desde a época de universidade, de faculdade, com algumas tentativas que deram certo, outras que deram errado, quer dizer, mas eu sempre tive a cultura, desde a época de mesada, desde a época do primeiro salário, de guardar uma parte desse capital e investir. Então esse processo levou comigo cerca de 10 anos. Eu acho que não será diferente com os nossos telespectadores, com as pessoas que hoje nos assistem e pensam na independência financeira. Eu acredito que quando você usa a disciplina e o tempo ao seu favor, você tem que realmente ter paciência. Então guardar, investir, fazer isso constantemente, e nesse período de 10 anos eu consegui que as minhas receitas provenientes de investimentos, receitas provenientes de aplicações e de negócios que eu tenho e que eu gerencio, sejam suficientes para manter o meu padrão de vida. E aí uma coisa importante, Samuel, a gente precisa lembrar. O padrão de vida precisa ser sustentável, né? Então é interessante quando a gente fala de independência financeira, porque as pessoas começam a pensar em valores. Então é 1 milhão, são 2 milhões, são quantos milhões a independência financeira? Isso é muito relativo, né? A gente precisa definir melhor o padrão de vida, aquilo que satisfaz aquela família, para então entender que tipo de valor, que tipo de montante seria suficiente para isso. Você falou da importância da família, de nós termos essa base, essa possibilidade de estar tendo esse assunto abordado também nas famílias. O que os pais poderiam fazer hoje para ajudar na educação financeira dos filhos? Que conselho você daria para os pais hoje? Eu acho que o principal, Samuel, é abordar o assunto com mais naturalidade. Eu acho que precisa começar aí. Então, não é claro que a gente não está dizendo que uma criança de 3, 4 anos deva ser envolvida nesse assunto dinheiro de uma forma agressiva. Não. Hoje em dia, existem maneiras lúdicas de você trabalhar a educação financeira. Então, você tem livros infantis, você tem jogos, você tem iniciativas que são voltadas para o universo infantil, que você pode colocar dentro do dia a dia delas com cautela, com calma. Mas o fundamental, o que é? O fundamental é a família dar o exemplo. Então eu sempre digo o seguinte: para que você ensine bem o seu filho a lidar com o dinheiro, ou a sua filha a lidar com o dinheiro, você precisa primeiro revolucionar a maneira com que você lida com o dinheiro. Então, quando você aprender que é importante poupar, quando você aprender que o endividamento excessivo é muito perigoso, quando você aprender que deixar um legado, construir um patrimônio é muito mais interessante do que ostentar, quer dizer, sustentar aquele status que muitas vezes as pessoas se preocupam em sustentar, você naturalmente passa essa lição adiante. Então, eu acho que o principal é tratar o assunto com naturalidade. E aí ele tem ferramentas para o dia a dia com as crianças. Ele pode usar, como a gente comentou, essas ferramentas lúdicas, e ele pode trabalhar a questão à medida que a criança cresce. Então, levar junto com os pais para fazer negociações em lojas, supermercados, entender como é que funciona troco, como é que se compra, qual é o valor do dinheiro em relação ao trabalho. Então, os pais deixarem sempre claro que os pais trabalham para conseguir aquele recurso, para eventualmente dar aquele presente ou dar aquele produto para a criança. Então, eu acho que precisa envolver mais, mas de uma forma natural, sem a gente criar aqui uma polêmica do tipo dinheiro é muito mais importante que outras coisas, mas tratar o dinheiro de uma maneira mais natural. Acho que esse é o grande passo fundamental. Legal. E você é o sócio fundador, então, do Dinheirama.com. Como é que surgiu esse blog, com várias premiações, né? Teve 2 premiações grandes aí de um dos maiores blogs sobre finanças recomendados no Brasil. Como é que surgiu quando surgiu o site? O site surgiu em 2007, né? A ideia na época que nós criamos o site era
tratar um pouco desse assunto justamente com essa linguagem mais acessível. Então, eu sempre fui um grande apaixonado pelo tema finanças pessoais, um grande entusiasta do assunto. Eu sempre achei que ele não deveria ficar restrito às esferas acadêmicas ou aquelas pessoas que são os especialistas na área. Então, fiz questão de, com o meu aprendizado, levar um pouco do que eu consegui colocar em prática com essa minha história de investimentos, com essa minha história de independência financeira, traduzir alguns conceitos e também abordar outros de uma maneira um pouco mais acessível. Então o blog ele surgiu de uma ideia de realmente compartilhar, de uma ideia de poder tentar abranger os assuntos que eu gostava de uma forma mais natural e com mais pessoas podendo aplicar aquilo, podendo discutir, né? Eu costumo dizer, a gente estava falando isso até em off antes da nossa entrevista, que o mais legal de você publicar esse material e escrever é que a gente aprende muito com o feedback, com o retorno dos nossos leitores, né, com o retorno das pessoas que participam. Então o blog surgiu em 2007 com esse objetivo e foi crescendo a sua, né, com os seus leitores recomendando para outros amigos, para outras pessoas, e realmente recebeu esses prêmios importantes. Então o Dinheirama.com hoje ele é uma referência e a gente procura mantê-lo dessa maneira, quer dizer, sempre com colunistas interessantes, com assuntos bastante que são inerentes a esse dia a dia financeiro, para que as pessoas possam ter mais tranquilidade ao lidar com o seu dinheirinho suado de todo mês. Muito bem, agora a gente vai fazer as interações aqui via chat da TV Biosegredo, das questões que vocês estão enviando aqui para a gente, para o nosso convidado hoje, Conrado Navarro, falando sobre dinheiro. Nós vamos falar de dinheiro hoje. E a Mariana mandou uma questão: olá, Samuel e Conrado, quero participar do programa. Está participando, Mariana? Seja bem-vinda. Recebo um salário de 2.000 e muitos gastos, aluguel, alimentação, e faço milagre com os 200 que sobram. O trabalho toma praticamente todo o meu tempo. Como posso realizar meus sonhos e alcançar a independência financeira ganhando pouco? Obrigada, Mariana. Olha, Mariana, essa sua pergunta é muito interessante. Eu queria primeiro mudar o enfoque da pergunta para você reparar como você já está num passo muito diferente de muitos brasileiros. Você falou que ganha dos R$2.000 e consegue fazer milagre com os 200 que sobram. Vejo que você já tem 10% da sua receita que sobram. Esse já é um valor muito interessante para você começar a pensar em poupar e investir. Então lembre-se, claro, que a gente está falando de construir ao longo do tempo. Então se eu aplico R$200 todo mês e faço isso durante um período de 20, 25, 30 anos, quer dizer, estou falando de muito tempo, claro, você vai ver que esse pequeno R$200 que a gente está comentando hoje pode virar um dinheiro razoável depois desse período. Então não tem muito segredo, não tem o que mudar. O importante é você guardar algo da sua receita, idealmente 10% ou mais. Você pode guardar mais sem necessariamente passar por problemas do seu padrão de vida, ótimo. Se não, você tem que tomar algumas atitudes, quer dizer, ver se o padrão de vida condiz com a sua realidade de receitas. Então você pode discutir se há alguma coisa que você pode melhorar no seu orçamento financeiro, e aqui eu costumo sempre perceber na prática, ajudando as famílias, que sempre existe alguma coisa que a gente pode melhorar no nosso orçamento financeiro. Então eu acho que o principal você já tem, que é essa disciplina, você já consegue guardar 10% do que você ganha. Talvez se você queira guardar um pouco mais, você tenha que analisar com mais cuidado o seu orçamento para ver se tem alguma coisinha supérflua demais, ou aquilo que às vezes não é supérfluo, mas que está excedendo um pouco a sua expectativa. Às vezes é uma conta de telefone alta, às vezes é um plano de assinatura que você pode renegociar, quer dizer, às vezes é uma questão que você pode conversar com a empresa, com o credor e renegociar para um valor mais baixo. Então, estou dando alguns exemplos, mas o importante você já faz. Você já guarda pelo menos 10%, eu acho que isso é fundamental. Você fez uma recomendação dela procurar formas de investir. Fala um pouco sobre essas formas de investimento. Qual as que você mais recomenda para as pessoas? Olha, eu acho que nesse sentido o Brasil hoje está muito bem servido de opções. Eu acho que as pessoas precisam, claro, pesquisar um pouco mais sobre cada alternativa, mas é importante a gente dar uma geral para as pessoas entenderem o que acontece na prática. Você tem as aplicações chamadas de baixo risco, não é? Que são as aplicações normalmente conhecidas como aplicações de renda fixa. As aplicações de renda fixa são aquelas aplicações em que você conhece
a rentabilidade daquele produto quando você o contrata. Então a gente está falando de fundos de renda fixa conservadores de bancos, a gente está falando, por exemplo, da caderneta de poupança, que é uma aplicação hoje isenta de impostos e de taxa de administração, então com uma rentabilidade interessante se você coloca ela em contraste com outros produtos bancários, então é importante sempre fazer essa comparação. A gente está falando de títulos públicos, essa é uma opção que poucos brasileiros conhecem, mas que ele pode, para a gente simplificar, ele pode emprestar dinheiro para o governo vai usar aquele dinheiro para investir no país, em infraestrutura e financiar a sua dívida, e vai, depois de um prazo acordado, devolver aquele valor emprestado corrigido de juros. Então, quando você, por exemplo, investe em um fundo de renda fixa, o banco pega esse dinheiro, compra títulos, muitas vezes títulos públicos, e remunera você depois de tirar a taxa de administração. Você pode fazer isso diretamente investindo no Tesouro Direto. Então, quem quiser mais informações até sobre o Tesouro, existe um tutorial muito legal no próprio site do Tesouro, que é o www.tesourodireto.gov.br, e também no dinheirama.com a gente tem muitos artigos, muita coisa já bem mastigada, falando especificamente sobre essa alternativa. Depois você parte, uma coisa importante só para a gente concluir, o Tesouro Direto ele permite aplicações inicialmente baixas, então existe uma preocupação da população em se ela consegue começar a investir com 100, 200 reais. Sim. No Tesouro isso é possível, como é na caderneta de poupança, como é em alguns produtos desse tipo. Então o Tesouro é uma boa alternativa, principalmente em relação à poupança, para aqueles que querem investir num prazo maior de um ano e meio. Então, em média, a porcentagem, por exemplo, em porcentagem por ano do Tesouro Direto, qual que seria? O Tesouro Direto ele funciona atrelado a que a gente chama da taxa básica de inflação, a taxa básica de juros do país, que é a taxa Selic. Essa taxa hoje está em 11,75%, então a rentabilidade dos fundos em média vai girar em torno desse valor. Depois de você tirar algumas taxas que são baixas do agente de custódia e da custódia em si, a gente vai notar que essa rentabilidade fica na casa de 9,5%, 10% ao ano para os papéis do padrão do título do Tesouro Direto. A caderneta de poupança rende cerca de 7,2% ao ano. Então, vejam que já há uma alternativa interessante à poupança, principalmente se você pensar num prazo um pouco mais longo, né? Eu acho que é legal a gente frisar que a caderneta de poupança ela é ótima para começar. As pessoas não precisam inventar muita moda, o mais importante é ter o hábito. Quando você começa, a poupança não tem taxa, a poupança não tem imposto de renda. Então ela é muito interessante para você ver o seu dinheiro acumulando, para você ver o seu dinheiro crescendo. Depois que você acumula uma quantidade um pouco maior, estou falando de repente 2 mil, 3 mil, 5 mil reais, depende da família, do padrão de vida, você pode buscar alternativas aí mais interessantes ou então mais complexas. Eu acho que o importante é realmente começar a sair do lugar. Para a gente concluir rapidamente os investimentos, você depois das alternativas conservadoras, você tem as alternativas chamadas moderadas ou de alto risco. Sim. Então a gente está falando basicamente de produtos mais trabalhados, produtos que normalmente estão ligados com investimentos mais complexos, nem sempre com aportes maiores, é importante lembrar disso. Então a pessoa mesmo com pouco dinheiro pode usar um produto, por exemplo, como um fundo multimercado. Esse é um nome que vocês podem pesquisar bastante. Existem muitos bancos que oferecem produtos desse tipo. Ou até um investimento em ações, né? Que a gente trata já como um investimento de maior risco, algo que requer um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de experiência, mas que é muito interessante para formar uma poupança de longo prazo. Então, para aquelas pessoas que querem alcançar a independência financeira usando o tempo a seu favor, podem e devem considerar o investimento em ações como uma alternativa, além daquelas outras conservadoras. Então, é importante a gente lembrar que não é para investir tudo em uma coisa só, né? Aquela história do não colocar os ovos na mesma cesta. Então, diversificar, mantendo a maior parte em aplicações conservadoras e depois uma parcela em aplicações mais arriscadas. Muito bem. Vamos agora a mais uma participação aqui via chat. A Adriana. Boa noite. Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda aqui no programa Consciência Próspera. Ela está dizendo: meu marido faliu em 2005 ou 2006. Agora é funcionário em outra área de trabalho e estou desempregada há 1 ano. Quanto tempo para recuperar uma perda tão grande? Ainda não ajustamos nossas finanças e nossa dívida é impagável. Muitos zeros ela coloca aqui. Adriana, entre parênteses.
me solidarizo com a sua situação. Acho que o primeiro passo você deu com muita coragem, que é abrir essa situação para que a gente possa discuti-la e até eventualmente ajudá-la, e esse pode ser o problema de outras pessoas. Eu acho que o fundamental é realmente assumir a responsabilidade. Dívida impagável é sempre algo que você precisa analisar com bastante cuidado, com bastante cautela. Os credores, aquelas pessoas que normalmente precisam receber de você ou que para quem você deve, eles têm sempre interesse em receber o dinheiro de volta. Então, analise com mais cuidado o perfil da sua dívida, veja o que é essa dívida, converse com os credores, tente negociar para colocá-las num pagamento que caiba dentro do seu orçamento doméstico. O principal você viveu, que é a necessidade de ter o orçamento. Você precisa saber quanto você ganha, quanto você gasta e ter coragem para renegociar essas dívidas. Se realmente elas forem muito complicadas, você tem que analisar inclusive a possibilidade de abrir mão de bens, abrir mão de coisas que você tem em casa, ou produtos, ou eventualmente imóveis, carros, etc., para que você consiga zerar essa situação e recomeçar. Então, realmente não é fácil, é um desafio grande, mas o principal é assumir essa responsabilidade, renegociar as dívidas possíveis. Você tem que listar essas dívidas, saber quem são os credores, calcular os juros, ver quais são as mais possíveis de pagar dentro de um determinado período e fazer uma proposta de pagamento para esses credores dentro das suas possibilidades. Então não há outra saída senão realmente enfrentar o problema para que você consiga mudar e reverter essa situação. E como é que surgiu a ideia de você escrever esse seu livro? Vamos falar de dinheiro. Como surgiu a ideia? A ideia, Samuel, foi assim, depois de perceber o retorno interessante dos leitores no site, eu pensei, poxa, a gente alcança tanta gente aqui no site, escreve matérias tão legais, recebe um feedback tão bacana, a gente tem tanto material para trabalhar essa questão fora também da internet, por que não responder algumas dúvidas, responder alguns comentários de uma maneira mais tradicional? E aí comecei a bolar esse livro usando como referência as perguntas dos leitores que eles enviavam para a gente no site. Então quem adquirir o livro vai perceber que ele é um livro baseado em perguntas reais de pessoas como a gente, que tem os seus problemas, tem seus desafios, tem os seus objetivos, e a gente procurou responder, eu procurei abordar essas questões de uma maneira bem natural. Então o livro Vamos Falar de Dinheiro, ele trata dessas questões que a gente tem também no site, com um pouquinho mais de profundidade, baseando-se nas perguntas enviadas pelos leitores. E eu chamei a atenção para o livro porque vocês que estão participando aqui do chat da TV Bio Segredo, hoje estão concorrendo a um exemplar do livro Vamos Falar do Dinheiro, gentilmente cedido aqui por Conrado Navarro. Então todos que participarem aqui via chat, no final do programa a gente vai fazer um sorteio para vocês concorrerem aqui a um livro do nosso convidado de hoje, Conrado Navarro. E Conrado, você falou de investimentos, falou de investir em bolsas, né? Na sua opinião, qual é a sua opinião sobre investir em imóveis? Imóveis são uma alternativa interessante também. Eu não mencionei os imóveis porque eu acho que eles estão numa categoria à parte. A gente precisa de entender um pouco melhor esse cenário dos imóveis hoje no Brasil e saber quais são as particularidades antes de entrar nesse mercado. Primeiro que ele é um mercado que normalmente, para investir, se necessita de um valor um pouco mais alto, ou se não de um valor um pouco mais alto, de um fluxo de caixa um pouco mais alto, porque normalmente a gente está falando de comprar um imóvel e ter algumas parcelas fixas a pagar, ou então de comprar um imóvel pagando à vista ou com uma grande entrada. Então, normalmente é um investimento que não é para todo tipo de brasileiro, para todo tipo do perfil do brasileiro. Fora isso, a gente vive no Brasil um déficit habitacional muito grande. Então, a oferta ainda é menor do que a procura por imóveis, especialmente aqueles menores. Então é uma alternativa interessante. Eu tenho parte dos meus investimentos em imóveis, então para a geração de receita é muito interessante, porque gera o que a gente chama de renda passiva. Você mantém um imóvel alugado e aquele dinheiro entra mensalmente para você, mas tem que tomar alguns cuidados. Por isso que eu acho que ele é fundamental de ser falado digamos, numa área separada dos investimentos. Se não tiver ninguém alugando, você tem que pagar condomínio, despesas de moradia, etc. e tal, e você pode muitas vezes não achar o imóvel numa região que vai se valorizar como você imagina. Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas é um investimento recomendado sim, desde que a pessoa tenha essa possibilidade de investir em imóveis. Eu acho que vale a pena. Muito bem, você que está acompanhando aqui o programa Consciência Próspera, a gente vai agora para um rápido intervalo e voltamos já já, porque nós vamos falar de dinheiro. Voltamos já já. Rápido comercial, estamos de volta com o programa Consciência Próspera. Até já.